Olá, pessoal, estamos aqui novamente. E antes da gente prosseguir com o assunto da aula anterior, vamos abrir um parênteses aqui, né? O que que a gente precisa saber de tudo, né? Primeiro, você já reparou que o seu humor muda quando você vai à praia, por exemplo? Ou quando você está no engarrafamento? Compare as suas reações internas em diferentes ambientes ou com diferentes estímulos. Um show de funk ou um show de música clássica, uma exposição de obras de arte ou um lixão, sentindo o vento, a brisa, ou perto de um esgoto a céu aberto. A gente muitas vezes diz que a energia do lugar ou a energia da pessoa está ruim. Mas de que energia a gente está falando? Energia é a capacidade de algo realizar trabalho. A palavra energia deriva do grego ergos, que quer dizer trabalho, né? Então, a energia é alguma coisa que gera uma força num determinado corpo. Na física, a energia não pode ser criada, só transformada, que é o primeiro princípio da termodinâmica. E a energia deve ser capaz de provocar determinados fenômenos e características nos sistemas físicos. Parece complicado, mas se a gente pensar numa hidrelétrica, por exemplo, a energia gerada numa hidrelétrica nada mais é do que o resultado da força da água sobre a resistência física da turbina, tanto a água quanto a turbina em movimento, né? No corpo também a gente fala em calorias dos alimentos, em alimentos energéticos que geram energia no corpo da gente, né? E como é que isso acontece? Alguns nutrientes interagem com as nossas células e geram calor, por isso a palavra caloria. E esse calor nada mais é do que uma força de trabalho, é uma energia que a gente tem, né? Einstein, no início do século passado, foi além, né? Ele provou que massa e energia são realidades que interagem e trocam de lugar constantemente, podendo ser convertidas uma na outra mediante processos físicos que hoje a gente entende bem, né? E mais, ele disse que tudo o que vemos, tudo o que tocamos, tudo que tem massa também é energia. Nós somos um campo de energia, só que visível, segundo ele. O universo é energia. Nós somos parte do universo. Eu acho essa imagem tão linda, tão forte, tão potente, né? Que a gente não pode deixar passar em branco essa informação. Por mais que o conceito de energia seja uma coisa, talvez para algumas pessoas, banal, né? Para outras pessoas, talvez motivo ainda de desconfiança, de discórdia, esta é a realidade. Uma pesquisa em 2019 mostrou que Carl Sagan já falava há tempos: os humanos realmente são feitos de poeira de estrelas. Então, por que chegou-se a essa conclusão? Foram analisadas mais de 1.500 estrelas e os astrônomos chegaram à conclusão de que tanto os seres humanos quanto esses astros possuem 97% do mesmo tipo de átomos. Então, assim, tem uma profunda conexão entre todo o universo, incluindo nós, seres humanos. E dessa forma, nosso corpo contém toda a história do universo e também toda a história da humanidade. Essa frase não é minha, é do escritor chamado Frei Beto. Não sei se alguém conhece, né?
As culturas medicinais antigas, a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, elas colocam, que a nossa vida e a nossa saúde depende de um tripé. E esse tripé inclui o alimento, comida, né, o ar, o oxigênio e o movimento. Fica claro para gente que sem comida e sem oxigênio a gente não sobrevive. Mas e o movimento? Será que ele é tão necessário assim? Então, para a gente entender melhor esse conceito das medicinas tradicionais, a gente precisa entender que o movimento aqui, ela significa um fluxo livre de energia. Quem se move é a energia, né? Toda a vida tem energia em movimento. A gente pode pensar que aquilo que está morto ou aquilo que não tem vida é estático, né? Uma cadeira, você coloca ela ali, ela fica. Ela não tem a capacidade nem a autonomia de se locomover, de sair daquele estado em que ela está, né? Uma mesa, uma roupa, ali você põe, ali fica. É morto, não tem vida ali, né? Quando a gente tem algum problema articular, né, quando a gente tem dor articular, quando a gente, evita o movimento ou fica com o movimento muito limitado, né, e a gente acaba congelando essa articulação, é como os especialistas da área se referem a essa situação, né, essa condição, né. E para isso a gente faz fisioterapia ou outro tipo de tratamento, né, para devolver o movimento, para devolver o fluxo de energia. Aquilo que fica parado morre, né. E nós, seres humanos, somos um mix de energia. E para trabalhar e para conduzir esse mix de energia, nós temos o que chamamos de chakras. Os chakras são centros de energia em pontos específicos que ajudam a exteriorizar e a captar a energia do universo. E isso influencia não só o nosso corpo físico, mas também a nossa consciência, também as nossas emoções, né? O nosso biológico, o nosso mental, o nosso moral e o nosso espiritual. Então, enquanto centros de energia, o bom funcionamento desses pontos gera um fluxo de energia. A energia está circulando por nós o tempo todo, entrando, circulando, saindo, né, o tempo todo. Então, nós precisamos desses centros que são pontos de convergência de todas essas energias, né? Quando algum ponto desses está bloqueado ou está disfuncional de alguma forma, nós também temos um desequilíbrio de energia. E isso vai acabar afetando todo o nosso corpo e todas as funções do nosso corpo, assim como a nossa consciência, a nossa mente, as nossas emoções, né? Então esses desequilíbrios, eles podem se manifestar através do aparecimento de algumas doenças, mas às vezes através do aparecimento ou do surgimento ou da rotina de um comportamento que não é muito adequado ou que não é saudável, né. E a gente tem milhares de chakras circulando no nosso corpo, circulando no sentido de que ele é um ponto de convergência, então ele se movimenta também, né. Mas a gente considera os 7 principais chakras, aqueles que se situam no eixo central do nosso corpo. E eles estão localizados em lugares estratégicos que coincidem, coincidências, será que elas existem? Que coincidem exatamente com as glândulas fundamentais do nosso corpo que produzem hormônios. Lembra? Falamos de hormônios na aula passada, né? Então,
elas auxiliam, esses canais de energia auxiliam as nossas glândulas a manter um funcionamento adequado do nosso corpo. Então, só para fechar esse parênteses que eu achei fundamental a gente colocar aqui, porque talvez você seja uma pessoa que não tenha talvez esse conhecimento ou que tenha uma imagem ou um conceito ou uma ideia equivocada ou rasa em relação a chakras, né? Pensar isso, nós somos energia, isso é cientificamente comprovado, né? A saúde nossa, corporal, mental, espiritual, ela depende de um fluxo livre desta energia, do equilíbrio desse fluxo de energia. E a felicidade, que estamos todos em busca dela, inclusive o nosso cérebro, né? Que a gente passa a vida inteira buscando essa felicidade, ela, na verdade, se encontra no sentido que a gente dá a esse equilíbrio de energia. E é por isso que a gente está nessa jornada.